Texto de Lilian Bassic, Adolfo Tanzi, Fernando Trevisani, Ensino híbrido, personalização e tecnologia na educação. Vídeo 1. Nesse artigo, os autores começam dizendo que a escola atual não difere em quase nada daquela do início do século passado. No entanto, os estudantes de hoje não aprendem da mesma forma que os do século passado. E essas crianças e jovens hoje, cada dia mais conectados com as tecnologias digitais, requerem que transformações aconteçam na escola. E aí a questão é que não basta colocar equipamentos e tecnologias digitais na escola. Essa integração precisa ser feita de modo criativo e crítico. Precisa desenvolver a autonomia e a reflexão dos envolvidos. Quando eu falo que envolvidos, eu estou me referindo a alunos e professores. Precisa desenvolver a autonomia e a reflexão de alunos e professores, para que eles não sejam apenas receptores da informação. Se a gente não mudar o paradigma, a forma de trabalhar com os alunos usando essas tecnologias, a gente vai estar fazendo o mesmo que a escola faz há séculos, mas com um potencial enorme de entulhar a cabeça das pessoas com informação. Na década de 90, a Unesco criou uma comissão para refletir sobre a educação, para refletir sobre o educar e aprender para o século XXI. Dessa comissão surgiu o relatório Delors, que propôs a educação com base em 4 pilares: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Hoje, quase 30 anos depois da publicação do relatório, a gente ainda precisa refletir muito e avançar consideravelmente para conseguir aplicar esses pilares no nosso contexto escolar. Hoje, o uso das tecnologias digitais enfatiza uma mudança de mentalidade que precisa acontecer. Uma mudança de mentalidade direcionada à autonomia do aluno, à aplicação desses 4 pilares. No passado, as relações sociais elas eram estáveis, centralizadas, hierárquicas. Havia uma distribuição linear de poder. Hoje, as relações elas são descentralizadas, são planas. O foco está na participação contínua das pessoas. As relações sociais elas se dão nas mídias digitais. É muito louco esse tempo que a gente está vivendo. Se você tem filhos ou acompanha a criação de alguém, entende bem o que eu estou falando. A educação que antes emanava da autoridade dos pais com o apoio da escola foi para o ralo. Hoje, nem pais nem escola têm pleno controle de como as crianças estão sendo educadas, por causa dessa planificação, da descentralização, por causa da participação de todos nesse processo. Tem gente que você nem faz ideia, ensinando coisas boas e ruins para o seu filho. E se você não tiver visão e habilidades relacionais para intervir nesse processo, você fica de fora, dentro da própria casa. Fala se não é. A sociedade ela mudou muito, e a escola não acompanhou esse processo. Muito do que a gente chama hoje de crise da educação, muito das dificuldades dos professores em sala, está relacionado a isso. E aí, depois de falar das mudanças na sociedade, os autores falam da evolução das tecnologias. Desde o tempo que a gente tinha TV e rádio, uma comunicação aí linear e unidirecional, passando pela Web 1.0, que permitia uma certa bidirecionalidade e a busca não linear da informação, a Web 2.0, que foi quando as possibilidades explodiram, com a colaboração multidirecional, interações síncronas e assíncronas, todo mundo produzindo e consumindo informação, a Web 3.0, semântica, Web 1.4, imersiva, a computação em nuvem que a gente tem hoje, a ampliação do acesso das pessoas aos ambientes digitais. Hoje quase todo mundo consegue acessar os ambientes digitais e usar essas tecnologias. E aí, considerando o contexto atual, a sociedade que temos de relações descentralizadas, planas, colaborativas, multidirecionais, imersa nessa tecnologia, os autores vão refletir sobre quem somos no contexto atual. No contexto atual, somos diferentes gerações envolvidas nesse processo. A geração dos nativos digitais e a dos imigrantes digitais. Os nativos digitais são aqueles que já nasceram inseridos em uma cultura digital, cujas relações com as tecnologias foram aprendidas intuitivamente. Isso marca a forma de relacionamento deles com os conhecimentos. Tá? Isso é importante, grava. As relações com as tecnologias foram aprendidas intuitivamente.
Isso marca a forma de relacionamento deles com os conhecimentos. E a gente tem a geração dos imigrantes digitais. Eu sou dessa geração, tá? A geração que lia um manual de instruções, para operar um videocassete. Meu Deus! Né? Quem passou pela experiência de aprender a gravar, programar, dá até uma nostalgia. O computador, então, entrava a proteção de tela, a gente achava que tinha perdido os arquivos, que tinha quebrado, era um susto. A gente comprava as coisas e tinha medo de quebrar antes mesmo de pôr para funcionar. Agora, o nativo digital não é assim. Ele é intuitivo, ele vai mexendo, ele vai fuçando. Não deu, ele volta. Perdeu no menu, ele desliga o equipamento e liga de novo. Ele é completamente diferente, né? As relações com a tecnologia são aprendidas intuitivamente e marcam o relacionamento do nativo digital com os conhecimentos. E aí, como é que isso se reflete na educação? Na relação professor, aluno, conhecimento. Nós, os professores, a maioria imigrantes digitais, nós que lemos o manual de instrução para operar o videocassete, nós que tínhamos medo de quebrar as coisas antes de colocar para usar, nós temos muitas vezes uma forma de ensinar que não está em sintonia com a forma de aprender dos nativos digitais, com a forma pela qual eles aprendem melhor ou que lhes desperta maior interesse. Nós, que somos imigrantes digitais, aprendemos passo a passo, coletivamente, no mesmo tempo, tendo o professor como transmissor dos conhecimentos, com a explicação partindo da teoria para a prática. Nós entendemos que é assim que as coisas devem ser ensinadas. Muitos professores jovens, já nativos digitais, aprenderam com a gente, imigrantes digitais, que essa é a forma mais adequada de se ensinar as coisas, que é assim que as coisas devem ser ensinadas. E aí, os autores eles dizem, tais modelos podem não ser adequados para todos os estudantes, que preferem aprender em paralelo, em seu próprio ritmo, pedindo ajuda individual se necessário, tendo interesse em saber, por meio da prática, a teoria que está por trás dela. Exposições orais tendem a ser cada vez mais curtas, porque mantêm os estudantes concentrados por muito pouco tempo. E aí, nesse sentido, as tecnologias digitais oferecem diferentes possibilidades de aprendizagem e, se bem utilizadas pela escola, constituem-se como oportunidade para que os alunos possam aprender mais e melhor. Resumindo o nosso vídeo, a sociedade mudou muito, mas a escola não. A escola ensina como no começo do século passado, mas os alunos aprendem de outra forma bem diferente. Hoje, as tecnologias digitais podem revolucionar a escola, desde que mudemos o paradigma, desde que mudemos a forma de se trabalhar, desde que implementemos propostas alinhadas ao modo como as relações sociais funcionam hoje. Nós, os imigrantes digitais, devemos entender que as coisas mudaram. O modo de aprender dessas novas gerações é outro. Nós, os professores, precisamos educar para a autonomia dos alunos. Educar para aprender, educar para fazer, educar para ser, educar para conviver. No card ali no final, a continuação desse ou algum outro relacionado. Tá? Eu agradeço a sua atenção, a gente se vê num próximo vídeo.